Amém, irmãos, amigos e ouvintes do canal Ao Tom da Palavra, com o seu Ministério Espírito e Vida. Espero que todos estejam bem e que todos continuem sendo abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos de volta com mais uma porção da palavra, cujo tema é o Reino de Deus e o Reino dos Céus, parte 4. Falamos a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Hoje falaremos a parte 4, que tem como subtítulo Trevas Exteriores, que é uma expressão que pouco se fala no meio cristão. Hoje vamos falar um pouco sobre trevas exteriores. Mas antes de falarmos sobre esse tema, vamos relembrar as dispensações para que a gente possa entender melhor o assunto de hoje, né? E essa expressão dispensação nós falamos também na parte 2 desse tema, né? Essa palavra, ou seja, essa expressão dispensação, citada em Paulo lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, também aparece em Efésios capítulo 3, versículo 2 e em Colossenses 1, versículo 25. Que quer dizer a maneira como Deus se dispensa, a maneira como Ele se dá, a maneira como Ele administra suas coisas, que vem do grego, né, que seria oikonomia, que quer dizer economia, ou seja, a economia de Deus, como Deus administra as suas coisas em cada período de tempo. Então nós temos 6 dispensações. Nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação antes da fundação do mundo, quando nós somos escolhidos, conforme Efésios 1, versículo 4. Depois nós temos a segunda dispensação, que é a dispensação antes da lei, quando o homem vivia segundo a sua consciência. Temos a terceira dispensação, que é a dispensação da lei, que vai de Moisés até Cristo, primeira vinda de Cristo. Nós temos a quarta dispensação, que é a dispensação da graça, ou da igreja, também conhecida como dispensação do Espírito, ou seja, a era da graça, a era da igreja e a era do Espírito. É a mesma dispensação, é essa que a gente vive hoje, esse período que a gente vive hoje, que já dura 2000 anos e mais alguns, né? Depois nós temos a quinta dispensação, que é a dispensação do milênio ou do reino, que está citada em Apocalipse, capítulo 20. Nós temos também a última dispensação, que é a dispensação da era vindoura, a Nova Jerusalém, sem fim, que é um período de tempo sem fim. Então, a dispensação, entre essas 6 dispensações, nós temos 2 dispensações, que é a 4 e a 5, ou seja, da graça e do reino ou milênio, que o Evangelho de Mateus chama de reino dos céus, que teve seu início quando a igreja surgiu. Então, essas 2 dispensações, a 4 e a 5, é o que Mateus chama de reino dos céus. Amém? E essa dispensação do reino e do milênio, ou milênio, ela tem 2 esferas. Tem a esfera do reino, né? É um período de 1000 anos que tem o reino milenar, e, paralelamente ao reino milenar, nós temos as trevas exteriores, que também duram 1000 anos, né? Então nós temos o reino milenar e, abaixo dele, paralelamente a ele, nós temos as trevas exteriores. Ambas dispensações duram 1000 anos. A dispensação das trevas acontece juntamente com o reino, né? Mas separado, né? Ou seja, paralelamente, né? Como eu falei, né? E para que serve as trevas exteriores? Na verdade, as trevas exteriores é para aqueles cristãos que não atingirem uma maturidade condizente com o fato de terem se tornados filhos de Deus. Mas tem um viver leviano, um viver negligente, não tem compromisso com o Senhor, certo? Porque o desejo de Deus é que nós atinjamos essa medida da estatura da plenitude de Cristo, que todos atinjam isso, conforme está em Efésios 4, versículo 13, que eu quero ler isso, né? Efésios capítulo 4,
Versículo 13 fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o desejo, é o que o Senhor espera, né, dos seus filhos, né? Só que nós sabemos que nem todos atingem essa maturidade, né? Levam uma vida assim bem comprometedora pelo fato de terem se tornado filhos de Deus, quando recebeu, como está lá em João, capítulo 1, versículos do 11 ao 13, né? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receber, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, devemos ter um viver condizente como de filhos de Deus, para que a gente possa reinar com o Senhor. Caso contrário, iremos para as trevas exteriores. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco das trevas exteriores, que se confundem muito com inferno ou lago de fogo. E trevas é uma coisa, inferno é uma outra coisa, e lago de fogo é uma outra coisa, ou seja, são coisas distintas. Apocalipse, capítulo 20, versículo... Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. A gente já vê aqui a diferença, ou seja, que são coisas distintas, né? Inferno e lago de fogo. Fala assim, Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então veja que o inferno é diferente do lago de fogo, porque ele será lançado dentro do lago de fogo. E as trevas exteriores também é algo distinto. O inferno é para ímpios, o lago de fogo é para ímpios, as trevas exteriores não é para ímpios. É o que mostra Mateus, é o Evangelho de Mateus, né? Eu separei 3 porções do Evangelho de Mateus para a gente entender essa questão das trevas, né? Mas tem outros lugares, tá? Principalmente no livro de Mateus, mas eu preparei 3 porções. Então, Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12. Só lembrando que a tradução que eu uso é Almeida Revista e Atualizada de 1993, tá bom? Então fala assim, versículo 11 e 12 de Mateus 8. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando de cristãos que foram vencedores, vão reinar com o Senhor naquela esfera, né, que eu falei. E esses aqui que ele se refere são os gentios, que éramos nós antes de crermos no Senhor. Então, esses que atingirem essa maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, vão reinar com o Senhor por 1000 anos. E o versículo 12 fala que ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem são esses? São os judeus que creram no Senhor, mas não tiveram um viver condizente como de filhos de Deus, né? Então eles serão lançados não no inferno, nem no lago de fogo, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. No capítulo 22 de Mateus, nós temos também ali versículos 12 e 13, outra passagem que fala das trevas exteriores, né? Versículo 12 de Mateus 22. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, são servos, né? Aqui há um rei e há servos, ou seja, cristãos, né? Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Fora de onde? Do reino. Aonde nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Era um cristão que estava ali junto com os vencedores, ali quando ia iniciar o reino, mas ele estava sem as vestes nupciais, né? Essas vestes nupciais, a gente vê falar delas lá em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, que são que essas vestes são bordadas com linho finíssimos, que são os atos de justiça dos santos. Então esse cidadão não teve atos de justiça, então ele deveria estar fora, ele deveria ficar fora do reino, e estava ali querendo se infiltrar. Amém? Então ele foi tirado, foi para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes.
E por fim, no capítulo 25, nós temos a parábola dos talentos. Depois vocês leiam, eu vou só comentar, né? O Senhor deu 5 talentos para um cidadão, deu 2 talentos para um segundo e 1 talento para um terceiro. O que tinha 5 talentos, ele negociou, ele vestiu a camisa, ele se comprometeu com a obra do Senhor, então ele ganhou mais 5 talentos. Então o Senhor disse para ele, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que é o gozo do Senhor? É o reino milenar. É um galardão que ele recebeu. Né? E todos aqueles que forem fiéis. Né? Aí ele falou para aquele que tinha 2 talentos a mesma coisa, porque ele tinha 2, multiplicou, passou a ter 4. E o Senhor falou para ele, muito bom, servo, é muito bem, né? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o gozo do Senhor é o reino. O muito, esse muito que ele será colocado também é o reino, né? São figuras de linguagem que a Bíblia usa, né? E ele falou, então, aquele que tinha 1 talento, que o Senhor queria dele apenas que ele multiplicasse, passasse a ter 2. Mas ele enterrou o seu talento. Aí o Senhor falou para ele, respondeu-lhe, porém, o Senhor, versículo 26 de Mateus 25, servo mau e negligente. Agora observem aqui o detalhe. Tanto o que tinha 5 talentos foi chamado de servo, servo bom. O que tinha 2 talentos também foi chamado de servo, só que servo bom. Mas o que tinha 1 talento também foi chamado de servo, porque também é filho de Deus, é um cristão, só que foi negligente. Aí ele fala no versículo 30, e o servo inútil, servo, né, um filho de Deus, servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então percebam que as trevas exteriores é para aqueles cristãos que creram no Senhor, mas tiveram uma vida, levaram uma vida sem compromisso com o serviço sacerdotal, uma vida leviana, uma vida negligente. Aí o Senhor vai tratar com isso, né? A maneira dele no milênio. Né? Aqueles que atingirem essa maturidade, como Paulo, vai reinar com o Senhor. Aqueles que não atingirem essa maturidade, vai ficar 1000 anos nas trevas exteriores. Para Deus é um dia, né? Mas para nós é 1000 anos, né? Para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Mas para nós 1000 anos é 1000 anos. Tá certo? Então era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Nessa porção da palavra. Espero que vocês tenham entendido. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Amém? Vejo vocês no próximo vídeo. Jesus é o nosso Senhor.